Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana do nosso Farol de Limeira. E hoje abrindo a semana de aniversário de Limeira, 198 anos, aquela coisa toda, né? Emancipação política e administrativa. Vamos fazer um programa diferente para a gente abrir essa semana que será especial aqui no Farol também. E aqui ao meu lado, Antônio Cláudio Bontorin. Seja muito bem-vindo, Bontorin. Obrigado, Beto. Um grande abraço ao Ensinas, que está participando com a gente hoje aqui, nesta segunda-feira, né? Iniciando aí a semana dos 198 anos de Limeira. Lembrando que o próximo prefeito vai ter em mãos a comemoração do bicentenário de Limeira. É verdade. Olha que coisa chique. Você sabe que eu ia dizer... Bom, deixa eu cumprimentar o Zé, eu já vou contar essa história. Bem lembrado, bem lembrado. O Ensina, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Outro abraço para você, Beto, Cláudio, né, e para todos que acompanham o nosso Farol de Limeira. Final de semana chato sem futebol, né, Zé? Fica estranho, né, Beto? É Nós que verdade. estamos acostumados aí, fica bem estranho, sim. Tá certo. Bom, então, o pé de casa tem um monumento que eu me lembro quando ele foi inaugurado. Olha como eu tô velho também, viu? Ele foi feito pelo Paulo da Andréia e ele comemorava 150 anos da independência. Sesc Centenário da Independência, Sesc Centenário. 1972. Eu não estava em Limeira ainda, mas, se eu não me engano, acho que ele foi inaugurado pelo Memal. Pelo Memal? Eu acho que pelo Memal. Eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza que foi o Paulo. Mas, bom, enfim. Eu não sei 72, acho que seria o Paulo, né? Bom, mas enfim, eu me lembro quando ele foi feito. E hoje ele está lá e eu acho... É verdade, 72 é o Paulo, é o Sesc Centenário da Independência. Esse monumento está lá ainda, é um relógio de sol, né? É um relógio de sol, E falta, desde a inauguração, informações do que ele significa, para que ele é e tal. Então é uma pena, mas ele está lá, firme e forte. Zé, nós tivemos aí no final de semana, eu vou começar com você, porque o Cláudio talvez não tenha, certamente ele não tem essa lembrança daqui, certamente ele tem a lembrança de São Pedro, mas eu me lembro, nós tivemos aí o 7 de setembro e tal, mas na nossa época havia um frisson nas escolas, né, para os alunos participarem, e as meninas, naquela época, elas se amarravam, né, em quem tocava nas fanfarras, viu, Cláudio? Elas gostavam, né? E principalmente, eu tinha um rival, meu amigo, mas meu rival, quando jogava vôlei, né, joguei vôlei muitos anos, o João Henrique Blumer, hoje médico, né, doutor João Henrique Blumer, foi meu contemporâneo. E ele era o cortador número 1 e eu era o cortador número 6, porque naquele tempo, né, os cortadores ficavam ali. Um começava o jogo na esquerda e o outro começava sacando para ter sempre um cortador na rede. As meninas adoravam. E ele me pegou justamente aquela... Não é zabumba, como é que chama aquele negócio, Claudio, que a gente bate assim, que cruza os negócios? É a zabumba. É a zabumba. Mas quem pegava a zabumba na minha época era eleito assim... o queridinho das meninas. Então eu vou começar com esse assunto. Você chegou a participar de fanfarras aqui em Limeira? Em que escola você estava nessa época? Beto, bons tempos, né? Você me fez lembrar agora de boas passagens, assim, né, nessa época. Eu não tinha muito ritmo para tocar na fanfarra, Beto, mas eu desfilei, sim. Participei de alguns desfiles de 7 de setembro aqui em Limeira. Um deles, que eu me recordo até hoje, Beto, foi quando eu ainda morava no Jardim Vista Alegre, né? Na minha tenra infância, aí, eu tinha ali por volta de 8, 9, 10 anos, mais ou menos, Beto. E eu me lembro até hoje como era o nosso uniforme ali que a gente desfilou naquele dia, né? Era uma camisa de manga comprida branca, calça branca e uma faixa vermelha amarrada na cintura, uma faixa assim grossa, né? Talvez ali para marcar imigração, alguma coisa assim, foi o tema que a escola na época, né, deputado Laércio Corte, lá da Vista Alegre, escolheu, né, e fez um desfile muito bonito na época, Beto. As professoras ali se engajaram na
naquela preparação toda, Beto, eu me lembro até hoje, né, que esse desfile, né, foi marcante assim para todos que estavam ali naquela oportunidade, porque se você lembrar um pouquinho mais, Beto, havia tipo uma disputa entre as escolas para ver quem era a vencedora, né? E naquele ano, Beto, a nossa escola acabou ficando com o terceiro lugar, e isso foi muito festejado, e eu me lembro disso até hoje. É um fato realmente marcante do 7 de setembro aí. Eu me lembro que sempre ficava a disputa entre o Eli, Trajano Camargo, né, Beto? Castelo Branco, eram as escolas ali que sempre estavam entre os primeiros lugares. E naquele ano, a escola Deputado Lércio Corte da Vista Alegre ficou com a terceira colocação, Beto. E eu queria, antes do comentário do Cláudio, né, introduzir uma outra lembrança muito importante dessa época. Né? Claro que a gente se lembra de cor dos nossos principais amigos, né? A gente que estudou em escola pública nessa época, Cláudio, não tinha o menor sinal de preconceito sobre qualquer coisa. Sobre religião, sobre cor, sobre principalmente condição econômica, porque a escola pública ela nivela todo mundo a uma carteira, ela limita a sua condição financeira a ter o mesmo lápis, mesma caneta. Exatamente, Beto. Então, Eu me lembro muito bem desse período, né? Na década de 60, meados da década de 60, né? Quando eu ingressei no chamado grupo escolar, né? Que hoje seria o Fundamental 1, né? Primeira a quarta série era dessa forma mesmo, e ainda eram carteiras duplas. Eu sempre tive um problema muito sério de conversar muito, então a professora me colocava sentar junto com a menina, né? E aí você ficava quietinho, lá encolhido na sua carteira, sem olhar para o lado, né? E não conversava com ninguém. Era o castigo que você tinha quando você conversava com os amigos durante as aulas, né? Enfim, são lembranças interessantíssimas, né? Eu acho que é muito importante a gente destacar essa questão da igualar realmente todos da mesma forma, mesmo porque a gente sabia que a escola pública naquela época tinha uma qualidade de alto nível, né? E as escolas particulares, quando começaram a surgir, era para acomodar aquelas pessoas que não conseguiam seguir o sistema educacional da escola pública, que era muito forte. Ou que era bagunceiro demais, acabava sendo expulso, né, da escola pública e ia para a escola particular. Então era assim que funcionava naquela época, de boas recordações, realmente. Nós estamos falando de uma época, Zé, e você, a sua esposa, ela é professora, numa época que, por exemplo, o pai ser chamado na escola por conta de alguma coisa que o filho tenha feito de errado, meu Deus do céu, era um motivo de desonra, era um motivo de tristeza familiar, né? Sim. E recentemente nós perdemos aqui a professora Dora Arcaro, que era casado Isso. com o professor Oswaldo Arcaro. Ela não foi minha professora, mas ela foi diretora ao lado do professor Oswaldo na época que eu frequentei o Grupo Brasil. Isso também nos anos, começo dos anos, final de 60, começo dos anos 70. Então, na sua escola também tinha esse rigor, ou seja, se o professor falava, o aluno obedecia? Sim, Beto, lembro quando o diretor, Beto, ele entrava na sala para dar algum recado para a gente, todo mundo ficava em pé assim, mas instantaneamente, né? E sabe, com aquele olhar de respeito, de atenção, né? Algo muito diferente do que acontece hoje em dia, né, Beto? Hoje a gente percebe, e pelos relatos da minha esposa, né, é muito diferente, né? Hoje os alunos lógico, continuam tendo bons alunos que respeitam os colegas, os professores, os mais velhos, mas tem aqueles, Beto, que não têm o menor respeito, né? Que os pais são chamados constantemente, levam bronca ali, mas não adianta, né? Os alunos continuam sendo fazendo, né, peraltices na escola, respondendo os professores, respondendo os coordenadores, a diretora. Muitas vezes é necessário chamar até o conselho tutelar na escola, Beto, junto com os pais,
para que providências sejam tomadas. É bem complicado hoje, viu? Em comparação com o que era na nossa época, né? Que havia realmente esse respeito e a gente evitava de fazer qualquer coisa errada, né, Beto, para não sofrer as consequências, porque você sabia se aprontasse qualquer coisa na escola e os pais fossem chamados, a bronca seria muito maior em casa do que na escola, não é verdade, Beto? Então, Tá realmente, certo. outros tempos hoje. Hoje estamos vivendo outros tempos. Deixa eu cavocar o Cláudio agora num outro assunto, porque, por exemplo, o Deixa eu meu. só fazer um complemento. Claro, claro. Isso sem contar que na fechada do bimestre, né, você recebia o boletim, você tinha que levar e tinha que trazer assinado pelo pai. bem lembrado. Eu me lembro que tinha Isso, alguns alunos que exatamente. falsificavam a assinatura do pai, né? Mas você tinha que trazer assinado. Eu, como bom aluno que eu era, eu levava com o maior orgulho para os pais assinarem, né? Mas tinha isso também, né? Aliás, falar em bom aluno, nossa, você me fez lembrar agora. Eu tenho um quadro de medalhas aqui. Você sabe que aqui no Grupo Brasil, a professora Miriam Arcádio Araújo, saudosíssima memória, né? E a dona Vilma Maganha, também uma excelente professora, e davam medalhas para os melhores alunos no final do curso. E eu sempre ganhei medalha, sabe do que? Bom, entre outros, mas de assiduidade. Para mim era ponto de honra não faltar, sabia, Cláudio? Eu tinha essa de não faltar, sabe? E ganhei algumas medalhas de assiduidade. Mas vamos lá. O Cláudio, você sabe, não é novidade para ninguém, muita gente sabe, o meu grande objetivo de vida é me mudar, em definitivo, para Serra Negra, que é uma cidade pequena, cerca de 15, 20 mil habitantes, e que é meu sonho de vida. Você veio para cá na década de 80, e você vem sendo uma cidade bem menor do que Limeira, São Pedro. Então eu queria saber de você o que te chamou a atenção naquela época, qual era a visão de um digamos assim, de um jovem, ainda não adolescente, mas um idealista como jornalista também. O que te chamou a atenção para buscar Limeira como a sua cidade? Década de 80, Limeira figurava entre as cidades mais desenvolvidas da nossa região, junto com Piracicaba, né? Uhum. Eu queria um pouquinho mais de distância de São Pedro também, né? Chegar até um pouco mais longe de São Pedro. Uhum. Tive as oportunidades em outras cidades. Uma grande oportunidade, cheguei aqui e alguém uma vez rogou uma praga em mim. Você veio em Limeira, você vai fazer sua vida em Limeira. E aconteceu, né? Mas era porque realmente Limeira, na década de 80, era considerada uma cidade de altíssimo nível aqui da região, né? De toda a região, era bem desenvolvida, as grandes indústrias, né? A imprensa era bem mais combativa e com mais oportunidades, né, com vários órgãos de comunicação, o que não existe mais hoje, né, se restringe a poucos. E então, por isso, eu vim para Limeira. São Pedro, na época, tinha 25 mil habitantes. Hoje já tem 45, né? Poxa, dobrou. Dobrou. Assim como Limeira, né? Que também teve um avanço muito grande da população. Na realidade, eu sou nascido em Águas de São Pedro, né? Eu sou um aquino são pedrense, ou aquapedrense. Aquapedrense. Aquino, para a pessoa não falar, trocar o A por E, né? Que daí fica complicado, né? Então, Beto, são pedrense porque, na realidade, Águas ainda não era uma comarca e os cartórios de registro civil ficavam em São Pedro, então fui registrado em São Pedro. Então, quando você saía para uma cidade maior, era uma vitória, né? Então, é isso. E hoje eu tenho a cidade lá de São Pedro como meu lugar de descanso, né? Eu tenho a minha casa, o meu pai tem a casa dele, mora com meu irmão, ainda vivo, né? O meu pai. A família da minha mulher também é lá de São Pedro, né? Ela já não tem pai e nem mãe mais, né? Então a gente tem, e talvez a gente ainda
ainda volte para lá. A ideia justamente seria essa, né? Nós estamos com os filhos criados, já bem colocados, tal, né? Então a gente pensa nisso como forma de terminar a nossa vida de forma tranquila, né? A cidade é muito tranquila, é uma cidade muito gostosa, muito agradável, embora o calor lá esteja tão intenso quanto aqui, sim, né? sim. Apesar de ser pé de serra. Nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito, né? Mas é isso aí, Beto. Eu acho que quando a gente é de uma cidade do interior, uma cidade menor, e vai para uma cidade maior, a gente tem essa noção de ampliar os nossos horizontes, né? Profissionais, econômicos, sociais. E foi isso que aconteceu. E né? Eu estou aqui. eu tinha certeza, viu, Zé, que o Cláudio ia mencionar, ou seja, ia incluir no seu comentário o fato de Limeira ser uma cidade pujante, né? Principalmente depois, né, no início dos anos 1970, depois 80, em 90 é que nós experimentamos aí o declínio das grandes indústrias aqui de Limeira, né, que empregaram muita gente. E dentro disso eu queria te perguntar, Zé, nós tivemos aqui, talvez a principal dela, né, Freios Vargas, algumas que não existem mais, com a indústria de máquinas Rocco, enfim, indústria aqui, né, a Companhia Prada, quantos empregos, né, não deu a Companhia Prada também, de chapéus, etc. E eu queria te perguntar, naquela época você tinha assim, essa percepção, pessoas que trabalhavam nessas indústrias, porque eu encontro, Zé, às vezes, gente que trabalhou nessas indústrias mais antigas, mais tradicionalíssimas aqui em Limeira, que eles se lembram perfeitamente e se sentem orgulhosos até hoje de terem trabalhado nessas empresas. Zé Antônio? Ah, sim, Beto, eu me lembro muito na infância, você falou aí da Companhia Prada, né, Beto? Realmente, os irmãos da minha mãe, Beto, todos residentes ali na região do São Cristóvão, Vila Rosália, né? E eu, desde muito pequeno, eu acompanhava as pessoas indo trabalhar ali na Companhia Prada. Era uma movimentação intensa, Beto, nos horários, né? Tanto de manhã para as pessoas chegarem, no horário do almoço, as pessoas saíam, todos moravam mais ou menos por perto, almoçavam em casa, retornavam depois lá para a Companhia Prada, e era uma movimentação enorme de pessoas ali, né, Beto? Então eu me lembro que algumas tias, Beto, elas pegavam assim um trabalho extra que era oferecido lá pela Companhia Prada, que eles levavam, né, para casa aqueles feltros, Beto, que vinham com ciscos, né, uns ciscos assim, e elas tiravam aquele cisco com agulhas para deixar aquele filtro perfeito, né, para aí sim voltar para a Companhia Prada e ser transformado ali no forro, né, do chapéu. Isso eu me lembro de várias tias minhas, né, que moravam ali nas imediações, e elas faziam esse trabalho assim, que era na época quase, olha só como que né, já era terceirizado, né, você pegava uma quantidade, entregava e recebia por aquele trabalho que você fazia, né? Era realmente assim bem interessante, viu, Beto? Queria... Pois não, Cláudio. Quando eu cheguei em Limeira em 1980, a Prada ainda funcionava. E eu me lembro muito bem que maravilha que era aquela indústria, né? E ali onde tem os supermercados hoje, tinha a loja da Prada, né? Onde eram expostos os chapéus, os sapatos, né? Uma vitrine enorme, né? Onde eram expostos os produtos, né? Era a loja de fábrica da Prada, muito bonita realmente, e um espetáculo. E eu acho que a Prada é uma das indústrias que deve ter mais marcado, né, a história de Limeira. Eu penso dessa forma, né? Junto com a máquina São Paulo, que deu início a todo o processo industrial. Né? A todas elas. E vamos falar de algo que não tem mais, e que tenho certeza que nós frequentamos também, lá no passado, a Facil. Facil era uma feira sensacional, reunia alunos, né? As escolas participavam e as indústrias aqui de Limeira também. Começo com você, ensina. O que você se lembra, o que você recorda da Facil? Aliás, a última Facil, o que eu me lembre, foi realizada onde hoje está a indústria Newton, na saída lá para Corderópolis. Sim. Eu queria ver se você tem alguma lembrança da Facil, que era uma feira realmente extraordinária.
Ah, sim, Beto, você citou esse local, né, como sendo um dos últimos, né? E eu me lembro de Facil também, Beto, uma vez, naquelas empresas ali de papelão, ali próximo a Boa Vista, né? Na Avenida, agora não estou me lembrando o nome, mas ali próximo ao Teixeira ali, aquelas indústrias, os prédios continuam hoje lá. E ali foi feita uma das Facil, uma edição da Facil que eu me lembro, um pouco mais já quando eu já adulto, né? Também teve lá na onde hoje é ali do lado do Volucato, né, Beto? Ali Sim. aconteceram várias edições de Facil, né? Ali eu me lembro bem, já também um pouco mais adulto. Ou seja, eram festas memoráveis, né, Beto? E para quem era jovem, criança, tudo era novidade, né? Você podia ver ali as coisas que as nossas empresas estavam laranjas diferentes ali, a gente ficava empolgado quando via aquelas laranjas vermelhas, né, Beto? Isso aí tudo faz parte das minhas memórias aí de quando criança. Às vezes as escolas levavam a gente para visitar também, né, Beto? Era muito, muito legal, viu? E é uma coisa que a gente guarda aí da nossa infância e também da nossa vida adulta aí, porque elas duraram um pouco mais, né, Beto? Depois de um tempo virou festa da laranja e depois acabou, não teve mais, né? E nós tivemos essa briga entre os dois prefeitos, né, Paulo D'André e Jurandir, um querendo passar a perna no outro. Deixa eu incluir um outro comentário, antes de você falar da Facil. Eu tenho uma memória afetiva da Facil. As indústrias de máquinas do Cato tinham duas vertentes. Parte da indústria fazia máquinas de beneficiamento de arroz e parte da indústria fazia chocadeiras. E aí, meu tio Irineu Lucato, né, de saudosa memória, gostava, muito ativo, né, em toda a Facil, levava aquelas chocadeiras e aí tinha os pintinhos do Lucato. Quero te perguntar se você ou o Zé se lembram disso, porque daí tinham pintinhos Lembro. coloridos, né? E você podia Isso. sair da feira levando um pintinho para casa. Não, dos pintinhos eu Verdade, não vê agora. me recordo. Isso. Né? E eu cheguei, eu acho, a levar, porque minha mãe, Beto, quando morava na Vista Alegre, ela mantinha ali, né, um pequeno galinheiro ali, com 3 ou 4 franguinhos ali, que ela ia engordando. Quando chegava aí próximo ao Natal, a gente tinha ali já os franguinhos, né? Mas eu me lembro, sim, Beto, que a gente poderia levar para casa esses pintinhos coloridos aí, era muito interessante e realmente marca a infância de uma criança, né? Tá aí o Zé que não me deixou mentir, mas vamos lá. Da Facil, eu tenho uma memória realmente das últimas, que eu trabalhei nas duas últimas, né? Enquanto secretário de imprensa da prefeitura, né? Eu trabalhei nas duas últimas e numa das últimas festa laranja também, de grande porte, né? Mas eu me lembro muito bem da festa da Facil de 1982, já no pavilhão de exposições do Volucato, ali do lado do ginásio do Volucato, né? Que foi inaugurado pelo Memal justamente para as feiras, para a Facil principalmente. Ali aconteceu uma Facil naquele pavilhão, né? Depois, o pavilhão continuou fechado por um bom tempo durante as gestões do Jurandir Paixão, né? Ele transformou em Ceprosom lá, né? O Serviço Social Municipal, que era o antigo Serviço Social Municipal em Ceprosom. Quando o Paulo D'Andrea voltou, ele quis retomar essas feiras. Então, no primeiro ano de administração dele, em 89, quando eu já estava trabalhando na prefeitura, na Secretaria de Imprensa, nós fizemos a Festa da Laranja. Era a sexta Festa da Laranja, seguindo todas as outras, a numeração, né? Tinha Miss? Oi? Tinha Miss? Tinha, você sabe, o cartaz e a grande representante da Festa da Laranja, de 89, foi a Ana Paula Ottani, que tinha sido eleita Miss Universo Internacional. Que foi o cartaz. Eu tenho todos os cartazes das últimas, né?
das últimas feiras, né? Ela foi da Festa da Laranja. A sua mulher deixou você guardar o cartaz? Deixou. Você, Tá ainda bem que você manda em casa. Está escondido lá. A Facil veio a seguir em 1990, né? Eu não me lembro o número, 7ª ou 8ª, eu não me lembro. Foi no pavilhão de exposições, também ali onde tinha sido a Festa da Laranja, né? A Festa da Laranja foi um espetáculo, teve espetáculo de luz. Nós trouxemos ali uma das últimas edições dos Golfinhos de Miami, né? Que depois foi proibido, né? A apresentação dos golfinhos. E aí foi feita a Facil. Aí, em 1992, no último ano do Paulo, foi feita a Facil já utilizando-se também o prédio que estava sendo construído para ser a prefeitura, onde teve a primeira feira de joias de Limeira, que, aliás, deu uma chuva muito forte e inundou todo o pavilhão. Teve um problema sério, depois foi limpo tudo e a feira continuou, né? Foi feita uma ligação e sempre com muitas novidades interessantes, né? Então, eu acho que a Facil realmente marcou muito a cidade, marcou muito a minha vida aqui em Limeira também, assim como a Festa da Laranja, né? Depois nós não tivemos mais as feiras industriais, científicas, parece que deram uma parada agora, e hoje só nós temos grandes feiras internacionais dos grandes setores, né? Os municípios já praticamente se contentam em fazer as festas de peão ou rodeio, né? Mas eu queria ver ainda um prefeito que tivesse pulso de fazer uma coisa, que aí vem, né, a turma da esquerda, sei lá de onde vem. Mas não, a cultura. Eu queria ver um prefeito que tivesse força suficiente de reformar, ampliar o prédio da nossa biblioteca, que já abrigou o Ceprosom, você sabe muito bem disso. Isso. Porque acho que falta para Limeiras, tudo é feito no Parque da Cidade, mas tudo é feito lá no Parque da Cidade ao ar livre. Se você quiser fazer, por exemplo, uma exposição de carros antigos, ou se você quiser fazer algo que requeira a cobertura, você não tem onde fazer aqui em Limeira, não tem um espaço grande. Então, eu defendo. É muito mais fácil você transferir a biblioteca para um outro lugar, até de menores proporções, até porque, lamentavelmente, hoje em dia, a frequência, a biblioteca, vamos combinar, né? Ela é bem diferente do que já foi no passado. Então, acho que lá seria um lugar ideal para a gente ter um pavilhão de eventos, uma vez que lá já foi uma opção de coisa. Zé, deixa eu te falar uma outra coisa antes da gente fechar. Que, aliás, seria a função original daquele pavilhão, exatamente, né? Pavilhão de eventos, como foi criado em 82. Foi feita lá. Exato. Foi feita lá, como então foi criado em 82 pelo MEMAL. Pavilhão de eventos. Aí o Jurandir transformou em hortifruti. Para se vingar do Paulo. É verdade. Por isso que as coisas não funcionaram aqui. Zé, deixa eu te contar uma coisa. Você se lembra, um pouco depois da inauguração do Limeirão, o Limeirão era usado também para fazer alguns eventos e tal, né? Até a Xuxa fez um show lá no Limeirão. Mas você chegou a participar, ou teve algum amigo que participou daquelas apresentações de mosaico que as escolas faziam lá no Limeirão, Zé? Você se lembra disso? Eu me lembro, sim, Beto, mas assim, eu não participei, mas eu recentemente... O Zé tá velhinho também, Cláudio, tá vendo? Eu recebi, Beto, um vídeo, né, que era de um aniversário de Limeira, mostrando paraquedistas e esses mosaicos também, que eram de alunos, né, que participavam, né, e minha esposa viu o vídeo e ela falou, olha, minha irmã... A Vera, a outra irmã, a Rosa, participaram, elas ensaiavam e foram lá e participaram. Elas estavam naquele evento que tinha esses mosaicos aí que você falou, né? Eu acho que talvez na época eles concentraram mais nas escolas aqui da região central, Beto, e eu que morava na periferia não participei, mas assim, é um fato que eu recentemente eu vi num vídeo aí que foi publicado, Beto, que saiu aí nas redes sociais mostrando, né, essa festa no Limeirão, né, com paraquedistas, com esses mosaicos, muito, muito, Beto.
Tá certo, tá certo. Olha, o Limeirão já não é do meu tempo aqui em Limeira, tá? Mas eu confesso... A construção, né? A construção. Eu confesso que participei ativamente do primeiro bingo que aconteceu lá com os sorteios de carro. Você foi lembrar. Participei do primeiro bingo. O Limeirão estava, acho que com 48 a 50 mil pessoas. Aliás, tem gente que usa essa foto, tem fotos aéreas disso aí, tem gente que usa isso até hoje dizendo que foi num jogo do Leão, e não foi. Não, mas se a pessoa usar essa foto aérea, os carros estão lá embaixo, não tem como enganar, a não ser que faça um Photoshop. Não, mas é que falam que foi no jogo do Leão, não foi no jogo do Leão, foi no bingo. Foi no bingo. O primeiro bingo foi impressionante. Gente, agora para a gente encerrar, tá bom, porque nós não estamos falando de política. Aliás, nós vamos falar da parte política na sexta-feira, no debate Farol, antevéspera do aniversário de Limeira, eu, Cláudio e o doutor Renan Félix. Queria que vocês falassem alguma coisa que vocês sentem falta aqui em Limeira, já faz anos, coisas que vocês veem em outras cidades que Limeira não tem. E eu vou, antes de encerrar, fazer a minha observação. Sabe o que faz falta aqui em Limeira? Mas faz falta mesmo? A revitalização do centro aos finais de semana. E eu vou explicar. O ponto de referência de toda a cidade é a praça, né? A praça tem coreto e tal. E a praça, eu fico imaginando, as pessoas que vão ver Arthur Jambelli e Henrique Marx poderiam ser muito mais prestigiadas, por exemplo. Com o fechamento do saudoso Bar Jardim, lá na praça, sempre existirá a polêmica dos banheiros, se funcionam ou não, virou antro de viciados, pessoas que se aproveitam dos banheiros para praticar sexo, etc. Tal. Mas eu digo no entorno, Cláudio, falta um bar para você tomar uma cerveja, para comer um bom lanche. No centro da cidade não existe. Olha, até o Miros Bar, que você deve ter frequentado também. Eu ia falar isso, que eu sinto falta do Miros Bar. Miros Bar, quantas vezes eu ia lá com o Valfrido de sábado, o Zé se lembra disso. Então, gente, nós precisamos pensar no centro da cidade. Dar condições, né, para que os empreendedores façam pequenas lanchonetes, barzinhos, mesmo que funcione até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde. Isso ocorre nas vilas. Mas por quê? Porque eu me encontrei com uma pessoa esses dias no centro, também não sei o que eu estava fazendo no centro, 10 horas. Ah, não, eu estava correndo. Falou, moço, o senhor sabe se tem um lugar para comer aqui? Eu falei, aqui no centro? O senhor está de carro? Eu falei, não, nós viemos de ônibus. Eu falei, então é melhor o senhor pegar um táxi e ir para algum restaurante. Então, deixei aqui o meu regalo, ou seja, alguém que cuide mais do centro e da Baixada, principalmente da Baixada que vai à estação ferroviária, que tem casas belíssimas de um valor histórico, patrimonial fantástico, mas que não há o menor interesse do poder público de dar esse empurrãozinho. Eu acho que isso traz vida para a cidade, na minha opinião. Por isso que nas cidades menores o centro é muito preservado, como por exemplo, em Serra Negra. Em Serra Negra é difícil ter um final de semana que não tenham bandas se revezando na Praça Central do meio-dia até as 10 da noite. Isso atrai o turista, claro, uma cidade turística, mas atrai até o próprio serrano. Zé, o que faz falta, na sua opinião, aqui em Limeira? Olha, Beto, você falou aí, essa parte realmente de revitalização do centro, ter mais opções, assim, eu também concordo. Mas uma coisa que eu sinto um pouco de falta, Beto, hoje, lógico, o mundo está mudado, os zoológicos já não tem mais tanto interesse assim para as pessoas. Mas uma coisa que eu gostava muito, Beto, era quando o zoológico funcionava ali no bosque, onde hoje é o Bosque Maria Tereza, né, Beto? Ali você poderia levar crianças para passear, você poderia ir até o restaurante do Bego, que ficava ali, né, o restaurante do Bosque, que era assim o local de encontro, né, e fica também nessa área central, né. Eu vejo, assim, eu acho que foi uma perda para Limeira não ter mais, né, os animais ali no centro. Lógico, tudo tem o lado bom e o lado ruim. Alguns vizinhos reclamavam do mau cheiro, né, Beto, dos animais. Mas era, na época, um ponto de encontro e um local onde as pessoas podiam aí, levar seus filhos, né, suas crianças, e um ponto de encontro ali também para quem queria, depois de fazer a visitação, fazer alguma refeição ali no restaurante do Bosque, Beto. Muitíssimo bem lembrado. Eu que morei muitos anos lá na rua João Guilherme, que ela começa
atrás de onde é hoje a Covabra, né? Que era a antiga Dilivesa, a revenda Ford aqui de Limeira. Isso. Bacana, bem lembrado, Zé, gostei da lembrança. O que eu sinto falta de Limeira hoje, de quando eu cheguei aqui, é a falta de arborização, a falta de verde. E que nós estamos realmente com a cidade totalmente pelada, sem verde, Verdade. com calor, sem sombra nas calçadas. E quando eu cheguei aqui, a cidade tinha uma grande arborização, era a quarta cidade na década de 80 mais bem arborizada, estava entre as 4 mais bem arborizadas de todo o país, cidades do porte de Limeira. E então eu sinto muita falta disso, né? É evidente, né? E como eu falei, do Miros Bar, né? E da pizzaria do Chico Rizzo, quando era o Chico Rizzo lá, né? Verdade, verdade. Então, eu frequentei depois, tinha um amigo que se tornou dono lá da pizzaria do Rizzo, muito gostosa, muito gostoso lá, mas eu acho que a gente sente falta dessas coisas, né, Beto? E precisamos, não é ser saudosista, é pensar no bem-estar e na qualidade de vida, porque isso representa a qualidade de vida também, a vegetação, um bom bar, um bom restaurante, né? Hoje, se você quiser frequentar ou indicar um bom lugar para você frequentar aí e comer as mais diversas comidas, as mais diferentes, é a Avenida Piracicaba. Tem desde o torresmo até mais sofisticado. À noite, né? Porque de dia também não tem, só tem o torresmo. O torresmo só durante o dia. O torresmo as só outras de fecha. dia. Não, eu morei por alguns anos. Oh, meu Deus, esqueci o nome da avenida. É aquela avenida lá do Jardim Santo André. Avenida do Bar do Mineiro. Eu cheguei de viagem, eu fui levar a Márcia em São Paulo. Quando eu voltei, subi, é a região onde eu moro. Eu estava sozinho, 5 horas da tarde, 5h30 da tarde. Cláudio falou: quer saber de uma coisa? Me deu saudade de comer a almôndega, porque é muito boa a almôndega lá do Mineiro. Aliás, muito melhor do que o torresmo, na minha opinião. Eu só peço a almôndega lá. Almôndega recheada. Eu parei lá. Mas, rapaz do céu, estava coalhado de gente, música ao vivo, samba comendo solto ali e tal. É bacana, mas lá já é um ponto tradicional. Inclusive, bem tradicional. O próprio Odair nem trabalha mais lá, né? Está em casa, o João faleceu. Pessoas boníssimas também. Mas é isso aí, falta. É o que você falou, faz falta. Temos pouquíssimas opções. Valeu, amigos. Então, estamos apenas começando essa semana de aniversário de Limeira. Hoje trouxemos as nossas impressões do passado, as carências, nossas lembranças também. Foi muito gostoso falarmos sobre tantos temas. Teríamos muito mais para falar, mas falaremos em outra oportunidade. Ótima semana. Grande abraço para vocês. Boa semana para todos. Valeu. Grande abraço, uma boa semana a todos. Lembrando também que nós não estamos sendo saudosistas, nós estamos lembrando de coisas boas. E lembrar de coisas boas não é ser saudosista, né? Lembrar de coisas boas é mostrar que nós temos uma história a ser preservada também, né? Principalmente nessa semana em que nós vamos atingir os 198 anos da cidade e do município de Limeira. É isso aí. Saudosismo enche a paciência, viu, Claudio? Não gosto muito de gente saudosista, não. Que nada. Passou. Você tem que ter lembranças, né? Com certeza. Poder contá-la para os seus filhos. Lógico. Né? Compartilhar essas lembranças com a sua esposa. Isso é bacana. Exatamente. Mas saudosismo, não. Bom dia a todos. Valeu. Até amanhã aqui no Farol novamente. Valeu. Gente, o Semaninha Especial está apenas começando aqui no Farol de Limeira. Amanhã tem mais às 10 da manhã. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp.
Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Como sempre, bato um papo agora com a treinadora física e comportamental Leilani de Paula, que vem anunciando uma novidade para essa semana. Antes de mais nada, Leilani, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberto, tudo bem com você? Tudo em paz. E aí, você está com o coração batendo mais forte essa semana? Teremos metamorfose. O que é isso, Leilani? Esse é um encontro online que vou promover para as mulheres, para que elas possam ter aí um movimento de autoconhecimento, de olhar para dentro, de se encontrar, de resgatar a sua real identidade. Então, na verdade, é um momento de muita reflexão, de entender quais são os ciclos da sua vida, em que momento você está no ciclo da vida, e para que você tenha mais autoestima, para que você realize os seus sonhos independente da idade, e para que você possa colocar ali as suas metas e o objetivo a ser alcançado de uma maneira mais organizada e um acompanhamento mesmo. Eu vou pegar pelas mãos e falar: vem comigo e vamos caminhar juntos com autoconhecimento e movimento, integrando sempre o corpo e a mente. Você sabe que eu ia te perguntar exatamente sobre esse aspecto, né? Você chega a perceber a evolução de quem te acompanha, de quem participa das suas atividades, Leilani? Sim, agora eu tô mais envolvida no online, porque online você sabe, né, Roberto? A mídia digital são sementes que você vai plantando e isso uma hora vai dar flores, vai dar fruto, então você não pode desistir. Então, eu tinha poucos seguidores, eu comecei nessa busca por mim mesmo de autoconhecimento, tive muitos mentores, foram 5 anos estudando neurociência, epigenética, eh, o sistema familiar, autoconhecimento mesmo. O movimento eu já pratico há mais de 20 anos, então eu fui partir para o lado mesmo da neurociência, da genética e da terapia comportamental. Por isso que hoje eu sou uma treinadora física e comportamental, porque muitas vezes você tem um problema com a obesidade, mas ela não é simplesmente porque ela gosta de comer. Ela não tem permissão para emagrecer. E isso está tudo associado, de repente, à sua infância, ao primeiro setênio, tudo que ela viveu, os seus traumas, o quanto ela não se aceita. Então, eu tenho que olhar para o seu sistema familiar, eu tenho que olhar para o seu sistema de crenças. Então, eu tive que estudar parte da psicanálise, parte da psicoterapia comportamental. Então, hoje eu ofereço tudo isso de uma forma mais mastigável, mais digerível ali para o corpo, de uma forma mais suave e mais prática, para que os alunos possam pegar esse conteúdo e aplicar na vida de uma forma prática, inteligente e rápida. Então, eu falo que eu ofereço ali conta-gotas para elas, né? Eu vou dando doses homeopáticas para que ela possa colocar de uma forma prática na vida dela e ver esse resultado e ficar feliz com isso. Porque, na verdade, a gente se culpa muito, a gente se cobra muito, mas, na verdade, a gente já quer o foguete na Lua, mas a gente não entende o processo da construção desse foguete, da preparação psicológica para ir para a Lua. Então, a gente só quer chegar lá, mas a gente tem que aproveitar e entender que o processo para chegar lá também é muito prazeroso. É como uma viagem, tem pessoas que não vê a hora de chegar, só que não curte esse processo todo de preparar a viagem, de saber os lugares que você quer frequentar. Então, a viagem começa antes da viagem. E o processo de cura também. Antes de você estar nesse corpo que você almeja, antes de você fazer essa mudança da mentalidade, você já tem que estar se sentindo dessa forma. Então, a mudança é muito mais comportamental, ambiental e de mentalidade do que somente um físico. Então, eu tenho respostas, Roberto, de uma aluna que ela perdeu 40 quilos só pelo fato de mudar o seu comportamento e as suas crenças. Porque ela tava decidida em fazer a bariátrica. Eu falei assim: ok, você decidiu isso? Então vamos continuar com o treinamento físico. Ela tinha que fazer um preparatório psicológico de 6 meses.
ela tinha que fazer reuniões no Vigilante do Peso, ela passou por terapia, e nesse processo de 6 meses, continuando o treinamento comigo e fazendo toda essa parte comportamental, ela emagreceu 40 quilos, ou seja, suspendeu a cirurgia bariátrica. Então, eu acho isso incrível. E foi nesse momento que eu entendi que eu precisava entender muito mais da mente do que do corpo. Porque eu preciso, sim, lidar com esse padrão comportamental, melhorar esses aspectos da crença dela, o quanto ela se aceita, o quanto ela se ama. E isso interfere demais no seu metabolismo, Roberto. Então, hoje eu estou promovendo esse evento online. Eu quero fazer esse grande movimento online para que eu possa ter essa escalabilidade que a internet me oferece, não simplesmente uma aula com 15 alunas, porque o meu conhecimento é muito rico, mas eu ficava restrita numa sala de 15 pessoas. Então, hoje nós temos a possibilidade de ajudar muita gente. Hoje, na minha live do pijama, 7h57, todas as quintas-feiras eu voltei com a live do pijama, eu tive uma pessoa do Japão e que ela pediu uma ajuda porque ela está com dor no joelho. E ali eu já pude auxiliar e resolver uma questão dela para que ela coloque na rotina da vida dela um exercício para aliviar toda essa tensão e essas dores que ela tem articular logo quando ela acorda. Então, isso é muito prazeroso, é muito rico a gente imaginar que você está falando com uma pessoa que está lá jantando e você acordando, está lá no Japão e você pode ajudar. Então eu falo que hoje nós estamos vivendo na melhor era do mundo, da informação e dessa facilidade que a gente tem de conexão. Bom, eu tive o privilégio de receber o link da própria professora, fiz a minha inscrição, super simples, tranquilo. E para quem não tem esse privilégio, onde encontrar o link para participar do seu aulão? Você pode estar entrando lá no meu perfil. O link está sempre embaixo do perfil no Instagram. Se você não tiver o Instagram, me mande um WhatsApp. Tem que entrar de alguma forma ali, me mande um WhatsApp para que você possa receber esse link. Quem não tem Instagram. Quem tem Instagram vai direto ali, vai cair na Hotmart, que hoje é a plataforma mais segura, onde a gente hospeda ali todo o nosso conteúdo digital mesmo. Então, eu escolhi a plataforma mais segura para que não houvesse esse problema de clonar cartão. E hoje a gente está ali sempre com medo de alguma coisa ali, de preencher os seus dados e esses dados extravasa na internet, entendeu? E a insegurança nesses sites são grandes. Então, fiquem tranquilos que a Hotmart é uma plataforma segura. E nós vamos fazer esse aulão dentro da plataforma. Então, não vai ser uma aula aberta, porque esses assuntos nós vamos abordar a intimidade da pessoa, ela vai falar da vida dela e a gente vai confidencializar muitas coisas que precisam ser vistas ali. Por isso que não pode ser uma sala aberta como uma live. Então, nós precisamos de um ambiente seguro, tanto para efetuar um pagamento e para que você receba pelo seu e-mail esse link, para que você também caia dentro de um WhatsApp, onde você vai receber todo esse material e essa instrução para o dia 14 de setembro. Então, não tenha dúvida, vai lá no meu link, acessa, faz o pagamento com desconto essa semana por R$ 27,00. E semana que vem o preço normal, R$ 47,00. Então aproveita. Se você gosta dos descontos, aproveita e vai lá agora. Bacana, eu já fiz a minha inscrição, estarei lá. Leilani, muitíssimo obrigado mais uma vez, uma ótima semana e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um beijo grande para vocês. Valeu. Essa Leilani de Paula. Olha, e agora na sequência do programa desta segunda-feira, nós vamos acompanhar um evento que acontecerá também nesse final de semana aqui em Limeira, conhecendo a magia Disney. Eu bati um papo sobre esse evento, muito curioso, muito interessante, tenho certeza que você irá gostar dessa entrevista. O Farol volta amanhã, depois dessa entrevista, e amanhã estaremos de volta. Estou aqui ao lado do Douglas Adolfo, que será responsável pelo evento Magia Disney, mas antes, prazer recebê-lo aqui no nosso Farol. Prazer é meu, Beto. É isso aí. Vamos falar desse Magia Disney, o que você está propondo? O evento acontece, é bom falar, na semana que vem, né? Dia 14 de setembro, no Zarzuela, Limeira. Vamos falar um pouco dessa magia. Vai vir Mickey, Pateta, Pluto, como é que é isso aí? Beto, falar para você...
É muita coisa. Arrisco a dizer que vai ser o melhor evento que essa região já viu. Eu contratei só de experiência. Eu quero fazer um evento onde seja experiência e conteúdo. Porque na Disney você não chega e entra direto no parque. Você passa por estacionamento, anda num trem, anda num barco, vê o castelo. Então tem uma experiência antes. Por quê? Para você esquecer o problema da rua e viver a magia do parque. E nesse evento vai ser a mesma coisa. Você não vai chegar da rua e ir direto para o evento. Você vai parar num food truck para você poder almoçar. E eu contratei 20 personagens da Disney. Então todos os personagens da Disney vão estar lá para tirar foto, almoçar com vocês, interagir com vocês. Então vai ser assim uma experiência mágica. Nem na Disney você vê 20 personagens juntos. Realmente. E você vai ver no Zarzuela. Olha só. Então, E de onde você tirou essa ideia de fazer esse evento? A Disney foi uma disruptura na minha vida, Beto. Eu era CLT em 2016. Exatamente dia 26 de fevereiro de 2016 eu coloquei um plano que eu ia levar meu filho para Disney quando ele fizesse 10 anos de idade. E eu ganhava R$ 1.600 naquela época e eu não tinha condições para isso. E eu comecei a empreender na Norte, comecei a prosperar e eu fui para Disney. Lá foi uma disruptura na minha vida. Eu comecei a ver que o mundo é muito maior do que eu estava vivendo. E a Disney é a empresa que mais encanta o cliente no mundo. A Disney, a cada 3 pessoas que vão lá, 2 voltam. A que não volta é porque morreu ou porque não tem dinheiro. Tudo por conta de quê? Do atendimento ao cliente, da experiência do cliente, esse encantamento que eles geram. E é muito caro ir para lá, viu, Beto? Então eu falei assim, já que eu vivi isso, eu tive a condição de viver, tem pessoas que não conseguem viver isso ainda, não conseguem ir para a Disney. Então eu vou trazer a Disney para Limeira, para eles poderem viver isso e entender que a vida é muito mais do que eles veem por aí. E se eles aplicarem o que eu vou ensinar nesse evento, não tem como a pessoa não prosperar. Porque se você atende melhor seu cliente, os clientes voltam para comprar de novo e traz outras pessoas para receber esse atendimento. Então essa é a minha ideia. Tá, você vai fazer assim, vai passar instruções, não só para viver esse momento, mas inspiração para que as pessoas também se preparem com disciplina, com uma série de coisas, é isso? Hoje, 9 em cada 10 pessoas pagariam mais por um produto ou serviço se tivesse um atendimento melhor. O que eu quero ensinar lá? Como você vai atender melhor os seus clientes? Como você vai gerar uma experiência para o seu cliente? Como você vai entender o propósito do que você faz, do que você vive? Você acha que o Mickey não tem problema na casa dele? Porque é uma pessoa que tem embaixo daquela máscara. E na hora que ela está na frente do cliente, essa pessoa gera um encantamento. Então é isso que eu quero ensinar para as pessoas. Na hora que você estiver trabalhando, entenda o propósito e a diferença que você faz na vida das pessoas e faça aquilo com muito afinco, que é o que os personagens da Disney fazem. Então eu quero trazer isso de maneira prática. Tem muito cliente rabugento também, não tem? Pelo amor de Deus. Mas só que a Disney, eles entendem isso. A Disney, eles têm 3 tipos de clientes. E nós também temos, né, Beto? Claro. O cliente que chega pela primeira vez, ele tem que ser tratado de uma forma. O cliente que já foi algumas vezes, esse cliente já começa a olhar alguns detalhes que quem foi pela primeira vez não olha. E tem o cliente chato, que é o rabugento. Esse ele olha os detalhes, eles olham tudo. Então, eu vou explicar isso nesse evento e como que vocês tratam o cliente que chegou a primeira vez, que tem que ser tratado diferente do que já foi algumas vezes, que tem que ser tratado diferente do cliente chato. E isso faz total diferença, Beto. Faz. Você não gosta de chegar num restaurante e o restaurante chegar e falar assim, Beto, é o de sempre, já sabe do que você gosta, aguinha com gás, limão espremido, enfim, cada um com o seu jeito, mas isso você se sente próximo, né? Então, é isso que eu quero ensinar para o pessoal lá. Você sabe que essa questão de atendimento, a gente já está há um bom tempo, principalmente aqui no centro da cidade, sempre foi um diferencial negativo no nosso comércio aqui, né? A falta de investimento nos colaboradores, para ter um atendimento melhor, etc. Só que hoje, além disso, tem um outro componente e eu queria que você passasse a sua experiência. Muita gente está reclamando de falta de gente interessada em trabalhar. Isso tem sido recorrente. É outro desafio para o empreendedor, falta de gente que queira trabalhar. Com certeza. É assim, porque emprego, às vezes, a pessoa quer. Agora, querer trabalhar é outra coisa. De 6 meses para cá, a Norte Gestão Empresarial é um escritório de contabilidade tradicional como qualquer outro, mas só que nós temos um braço que chama BPO Estratégico, e hoje nós somos o número 1 do Brasil. Então nós pegamos, só para você ter uma ideia, Beto, nos últimos 3 anos nós geramos mais de 5 milhões de lucro para as empresas aqui de Limeira.
Então, essa parte do lucro gerado entra essa parte de gestão de pessoas. Então, eu estou muito à frente disso. De 6 meses para cá, está mais difícil de encontrar pessoas para trabalhar. Mas tem pessoas para trabalhar. O que acontece? É que eu ter um funcionário ruim é o fim da cadeia. Você fez um bom treinamento para esse colaborador, as empresas não treinam os colaboradores. Você fez um bom onboarding, que é uma boa integração, quando o colaborador entra na sua empresa, como que você recebe ele? Normalmente as empresas não fazem isso, já coloca para trabalhar. Você fez uma boa entrevista, uma boa captação de currículo, então o problema está aqui no começo da cadeia, na abertura da vaga. Quando você faz o processo correto, treina a pessoa, ela atende melhor o seu cliente. E lá na Disney, para você ter uma ideia, todo mundo que vai trabalhar na Disney, essa pessoa tem que passar por uma entrevista e depois 3 meses de treinamento antes de começar a atender o cliente. Não estou falando que aqui a gente consegue fazer isso, mas só que falta treinamento. Por isso que eu estou trazendo esse evento da Disney aqui, porque eu quero que as pessoas levem os colaboradores lá. Eu quero falar com o colaborador, não quero falar só com o dono. Mas realmente está muito difícil. Mas se você cria uma empresa que tem um propósito e você mostra esse propósito para o colaborador, eles vão trabalhar, Beto. As pessoas não estão mais lá para ficar só digitando, só fazendo algo operacional. Estão lá por um propósito. Essa geração mais jovem que está vindo, eles não são igual nós antigamente, que é braçal, pega as coisas, faz, resolve. Então eles estão lá sempre por uma causa. E por que a turma gosta de trabalhar na Disney? Porque tem uma causa, que é gerar felicidade nos clientes. Então por que você tem o seu negócio? A Norte tem, mudar a vida das pessoas financeiramente. Então todo mundo que trabalha comigo, eles sabem por que estão lá. Deixa eu te perguntar, a minha irmã é fã de carteirinha, ela vai praticamente todo ano vai na Disney, né, com o marido, com o filho. E a última vez que ela foi, porque eles são observadores, sabe? Sim. Das filhas e tal. E houve eu vi isso por noticiário, evidentemente, eu sou um consumidor de notícia. A mudança de gestão na Disney causou alguns inconvenientes, principalmente para quem frequenta com uma certa habitualidade. Você teve notícia disso? Eu tive e percebi isso. A última vez que eu fui para a Disney, nós percebemos... Tinha algumas princesas, tem uma atração lá no Hollywood Studios, que é a atração da Frozen. É uma das atrações mais fantásticas que tem. Para você ter uma ideia, a Frozen, hoje, a Elsa lá, a personagem, ela é a segunda personagem mais famosa da Disney, só perde para o Mickey. E dessa vez que nós fomos lá, por exemplo, a personagem já não era tão bonita quanto as outras que fomos das outras vezes. Então você vê que não tem aquele encantamento. Para quem não foi nenhuma vez, aquilo é perfeito. Claro. Mas para quem teve a experiência outras vezes, vê que caiu um pouco esse rendimento. E faz total sentido. Isso é muito importante também no nosso negócio, Beto. Desculpa, deixa eu te colocar uma coisa. Lógico. Porque me parece que a questão desse novo CEO era melhorar a rentabilidade da Disney. Então, ele fez algumas propostas ali e tal, para business, né? Negócio. Sim. E, às vezes, a mentalidade do empresário, no sentido de baratear o seu custo, é ter menos colaboradores, por exemplo. É a tal da economia burra que eu chamo. Economia burra. Não é verdade? Isso. Que nem... Eu não sei qual que é o público aqui de Limeira, né? Mas só que essas grandes empresas, e o que eu ensino também na Norte, é assim, você tem que saber qual porcentagem do seu faturamento você pode gastar com colaboradores. Por exemplo, um comércio. Vamos falar de um comércio aqui da cidade. Um comércio da cidade pode gastar 20% do seu faturamento com colaboradores. E as pessoas, eles querem ganhar dinheiro como? Gastando só 10%. Mas só que daí você paga salário baixo, ou aí essa pessoa não tem experiência, não atende bem o cliente, ou você tem poucos colaboradores, trata tudo na correria, enfim. Então, eu também acho que é uma economia burra você querer economizar nos colaboradores. São eles que geram encantamento no cliente, Beto. Lembrando que nós vivemos uma época de autoatendimento, né? Começou no banco e já está no comércio. Tá? Todas as atividades. Todas as atividades. E aí você fica pegando um colaborador ruim ou não treina seu colaborador, aí a internet ganha peso. Que nem você passa aqui no centro, não tem mais pessoas comprando nas lojas, porque todo mundo está na internet. Por que estão na internet, Beto? Porque não precisam falar com ninguém, não precisam olhar na cara de ninguém. Cansaram de ser mal atendido. Cansaram de ser mal atendido. E é essa a ideia de eu trazer esse evento para cá. Tá. Mas sobre o que você falou sobre rentabilidade da Disney, é muito interessante que quem olhou para isso não foi o Walt Disney, que é o dono. Sim. Foi o Roy Disney, que é o irmão dele, que era financeiro. O Walt Disney, quando ele criou o parque, era assim, você entrava pela fila e saía pela fila. O Roy Disney, para rentabilizar a Disney, ele fez o quê? Você entra pela fila e sai dentro de uma loja.
Então você passa por uma experiência na fila, brinca no brinquedo e sai na loja. Aí você compra, porque a Disney ela não vende o produto, ela vende a emoção. Como você está emocionado com o produto, você adquire o produto. É isso que foi a maior rentabilidade da Disney hoje. Verdade. Você sai do voo internacional, você já cai no duty free ali, você já quer comprar. Já quer comprar. Agora, Isso aí. Bom, vamos falar então, evento que acontece no próximo dia 14, isso? 14 de 14 setembro. de setembro. Começa Magia meio de Disney. meio. Isso aí, meio de meio às 7 horas da noite. Os personagens chegam a 1h da tarde e fica até às 2h30 interagindo com o pessoal. Opa, então é para chegar cedo, então. Tem que chegar cedo. Porque o pessoal vai lá para almoçar, Isso. para viver a experiência. Bacana. E depois vai ter, né, a Renata. A Renata, ela foi guia nossa da Disney. Ela vai falar sobre a história da Disney. Poxa, bacana. Eu viu? vou falar sobre as experiências. Johnny Martins, ele é contador das estrelas, ali, Thiago Nigro, Joel J, Flávio Augusto, ele tem mais de 300 colaboradores. Ele vai falar como ele aplicou a cultura da Disney na empresa dele. E a Emanuele, ela é bailarina do Ratinho, tem uma rede social fantástica e ela vai falar o poder da rede social e como você tem uma rede social para você ir para a Disney e ganhar dinheiro ainda. Olha, se você tem o humor do Pato Donald, recomendo muito isso aí, viu? Porque Ah, o Pato Donald e vai não tá lá fica- o Pato tá, Donald. Pato Donald de um É humor engraçado. que eu vou te contar. Tá muito bom. Prazer em te ver aqui no Prazer foi Farol, meu. boa sorte. Obrigado. Falaremos oportunamente sobre o resultado desse evento. Tá Tamo bom? junto, obrigado, Beto. Valeu. Esse aqui Douglas Adolfo falando sobre a experiência Disney.